Vamos falar sobre o milagre do propósito, né, do ser humano. A dificuldade de entender hoje o nosso propósito de vida em Deus pode ser porque o inimigo intencionalmente nos feriu, nos traumatizou o nosso dom para manter longe o nosso propósito. Porque se a gente descobre o nosso propósito e a gente vive ele, nós teremos força total para destruir os planos do inimigo, de impedir a glória de Deus através desse propósito. A coisa mais linda da salvação é que ela trabalha em nós a cura e o perdão, para que possamos viver, voltar a ser nós mesmos, livre no nosso potencial para sermos quem Deus nos criou para ser. Porque antes de a gente se converter, a gente abre mão e concessões de quem a gente é para poder ser aceito no grupo, né? Se você está num grupo que bebe, que fuma, que fala droga, que fala palavrão, você vai de certa forma deixar de ser quem você é para você pertencer àquele grupo. Então, de certa forma, o diabo ele vai te ferindo, né, para você não ser rejeitado, para que você não cumpra o propósito de Deus. Então, quando você converte, Deus vai te limpando dessas coisas, para você possa viver a sua autenticidade. Deus nos dá ferramentas necessárias para a cura do nosso propósito. Em João 6, de 1 a 13, que nós vamos ler agora, que fala sobre a pesca maravilhosa, ela nos conta nos dá alguns mapeamentos sobre o propósito do ser humano. Olha que interessante, João 6, de 1 a 13. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: olha, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo se assentar. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães cevados que sobraram aos que haviam comido. Ninguém estava preparado para saciar a fome daquela multidão. Apenas um rapaz, que a gente nem sabe o nome. Quem dá crédito a um rapaz, um menino, um anônimo? Jesus viu no rapaz um potencial para suprir necessidade daquele momento. E a partir disso fez um milagre. Todos os milagres de Jesus feito na Bíblia teve uma iniciativa humana, né? Se a gente for lembrar daquela mulher sírio-fenícia, né, a grega, que pediu para Jesus saudar a filha dele, a filha dela. Jesus teve que fazer algumas perguntas, ela teve que perseverar, teve que dar alguma coisa, né? Esse jovem, ele teve que dar alguma coisa que era dele para Deus fazer milagre. Você pode pesquisar na Bíblia, sempre teve alguma coisa humana, alguma coisa que começou da ação humana. Então, você quer ver um milagre? Você precisa de um milagre? Então, se prepare para dar algo que Deus irá te pedir, porque milagre não acontece na passividade. Provavelmente, quando esse rapaz saiu de casa, a mãe preparou para ele uma marmita, 2 peixes, 5 pães.
pães. Isso para uma pessoa. E é típico de uma mãe zelosa. Agora imagina que essa marmita seja algo que você tenha recebido dos seus pais. Uma herança, um dom, uma cultura, um exemplo, um legado, um propósito. Porque é assim que Deus irá fazer com você. Deus irá usar aquilo que você recebeu dos seus pais para te usar na vida de outras pessoas. Talvez você ache que não tem muita coisa para oferecer. Esse foi o mesmo pensamento dos discípulos de Jesus. Filipe se preocupou com o pouco valor que tinha em dinheiro. E André mostrou a única opção humana que tinha. Olha, Jesus, tem um cara aí, um menino, que tem 2 peixes e 5 pães, mas isso não é nada para a multidão, não é? Não se encaixa na necessidade. Jesus sempre enxerga além das possibilidades. Quando passava pelo campo com os discípulos, não sei se vocês lembram disso, ele perguntou aos discípulos quanto tempo faltava para a colheita. E recebendo a resposta dos discípulos que ainda faltava 4 meses, ele disse que, na verdade, o campo estava pronto para a ceifa. Por que isso? Porque ele enxerga o fruto onde não há fruto. Vê resposta aonde não tem resposta. Nos ensina aonde a possibilidade humana acaba. Tudo já está pronto no mundo espiritual. O invisível se manifesta ao visível quando a fé é acionada. Toda dona de casa, meu Deus do céu, toda dona de casa sabe que a melhor refeição quando chega gente de última hora para comer em casa é a gratidão. Porque a gratidão faz do prato de lentilha alimento de reis. Por água no feijão significa que do nada, mas com muita boa vontade, se faz dar certo o suprimento da necessidade. Aquela multidão estava faminta. Tenho certeza de que aqueles peixes e pães se tornaram a melhor comida na vida deles. Sem contar que foi sobrenatural. Não se tornou apenas uma refeição, mas marcou a história daquelas pessoas que conheceram o caráter de provisão e de cuidado de Deus. Eu tenho um exemplo para dar para você sobre isso. Quando a gente veio para Curitiba, a gente veio sem nenhum treinamento, sem nenhum preparo, a gente veio só com obedecendo o chamado e com vontade de fazer diferença na sociedade. A gente passou muitas necessidades. Então, um dia, a gente ficou mais ou menos, durante um mês, a gente só tinha fubá para fazer. Então, a gente fazia angu, a gente inventava, usava criatividade, fazia um caldo doce de manhã no café, na hora do almoço a gente fazia um angu salgado, à noite fazia uma sopa. E a gente já estava cansado daquilo e a gente tinha um desafio. Cada dia da semana uma mulher ia lá e cozinhava e ela tinha a responsabilidade de orar a Deus e pedir um milagre. E aí tinha um dia lá que era o meu dia, né? Então eu fiz, era o almoço, eu tinha feito então esse angu salgado, né? E quando nós fomos comer, eu fiz uma oração assim: Senhor Deus, muito obrigado por essa carne assada que estamos comendo. E todo mundo com a boca cheia falou amém. E quando a gente falou amém, a campainha tocou. E quando nós fomos ver, era um irmão que chegou lá e falou assim: olha, eu não sei porquê, eu só sei que eu passei numa casa de carne assada e Deus falou: compra e leva. Quer dizer, não era carne crua, tá, gente? Era carne assada, que chegou na hora que a gente fez essa oração. Então, gente, o milagre acontece quando a gente dá o que a gente tem. Uma multidão faminta, um rapaz sedento do sobrenatural, ele tinha levado comida, mas não bebida. Sua sede seria saciada na fonte chamada Jesus. Era um rapaz disposto a gastar tempo perto de Jesus e preparado para isso, uma combinação perfeita para o milagre. Milagre vem de onde nós menos esperamos, por isso é milagre. Um rapaz, um anônimo na vida, até hoje a gente não sabe o nome dele, com pouco, mas perto da fonte certa. Não saiu de lá.
O pouco que ele tinha era mais do que a multidão tinha. Era pouco, mas era tudo que Jesus precisava. A Bíblia não fala o que aconteceu com esse rapaz depois que aconteceu tudo isso. Provavelmente ele se tornou um bom administrador porque aprendeu a combinar disposição, planejamento, fé e generosidade. Talvez ele tenha se tornado até um dono de empresa de fast food, já que com pouco conseguiu de maneira rápida suprir a fome de muitos. Mas com certeza esse rapaz não deixou mais a fonte da provisão. Não só da necessidade material, mas acima de tudo, a necessidade espiritual. Aquele rapaz abriu mão do sustento para o seu corpo e foi saciado na alma, no espírito. Deixou de lado o egoísmo e viu o milagre do altruísmo. Ao abrir mão de si, ajudou a humanidade, resolveu um problema social. O que ele recebeu ali foi muito maior do que um conforto físico. Recebeu uma marca eterna na sua descendência. É lógico que essa história foi de pai para filho, de filho para filho, passou de geração em geração, porque essa história está sendo contada aqui e agora e foi repetida há mais de 2000 anos e por muitas vezes. Nem os discípulos esperavam por isso, que a grande pregação do dia viria de um rapaz que ninguém deu atenção, que nem sabemos o nome. Hoje Jesus olha para você. O que você tem? Quem você é? Esteja próximo do Mestre. Esteja na comunhão daqueles que têm intimidade com o Mestre. A proporção do milagre é a mesma da fome e da sede. Do pouco para o muito, do pequeno para os grandes. Você pode ser pequeno, mas tem algo? O que você tem? É pouco? Talvez o pouco seja o começo de algo grande. Libere o que é seu e Deus dará o que é dele. Não espere que Deus se limite a te ajudar apenas quando você for grande ou quando fizer grandes coisas. Ele faz assim, para que a glória seja dele. Use o fraco, desprezível, o que ninguém dá nada. O coletivo se beneficia com pequenas ações de um indivíduo em obediência a Deus. A história do QR Code em Gana foi uma história assim. Gana era uma cidade muito confusa e as pessoas sempre tinham dificuldade de achar onde eles iam chegar, porque não tinha mapa, não tinha nada. E para resolver esse tipo de coisa dos turistas, um rapaz inventou o QR Code, que hoje é uma solução para o mundo mundial. Se você tiver disposição, você pode ser resposta que o lugar precisa. Mas é preciso estar no lado certo, na distância certa. Você precisa estar com o mestre, perto dele, buscando estar próximo às oportunidades. Pode ser que o rapaz tenha aproveitado a sua insignificância para ele se aproximar da equipe certa. Ele era um rapaz. Que mal poderia fazer? Quando a necessidade apareceu, só ele estava preparado para prover. Tinha disposição e obediência. E nos lembra um pouco de Davi, que foi para a guerra apenas para levar queijo para os irmãos. Ali viu oportunidade. Lembrou da sua experiência íntima com Deus, quando ele estava em perigo, ele sozinho, quando ele livrou a ovelha da boca do urso e do leão. Não se acovardou, se ofereceu como solução para aquele desafio. Quando Jesus viu a marmita daquele rapaz, mandou a multidão se assentar. A necessidade foi aquietada. O problema encontra seu descanso e o seu fim no começo de uma disposição de fé e de entrega. Para Jesus, o problema social tinha sido resolvido ali. Seu propósito só vai encontrar chão quando você se dispuser a oferecê-lo como resposta. Essa foi a fórmula para saciar o mestre. Os discípulos
e a multidão. Depois que a multidão está farta, Jesus manda então os discípulos recolherem do que sobrou. Isso nos ensina que quando damos, não voltamos de mãos vazias. A obediência deles recolheu 12 cestos cheios de pão. A distribuição do pouco, porém, tudo que tinha rendeu sustento para cada família dos discípulos de Jesus. Que lição tremenda! Os familiares dos discípulos que nem estavam presentes também receberam a bênção do milagre, feita a longa distância. O milagre é como uma onda que causa efeitos de projeção, de ondas que atingem quem está distante. É como aquela pedrinha que você joga no rio e ele faz aquelas ondas que vai alcançando lugares distantes. Esse rapaz saiu de casa com pouco recurso, mas com muita esperança e expectativa. Provavelmente ele foi criticado pela vizinhança e família, mas ter ido à fonte certa trouxe provisão para aqueles que transformariam o mundo. Seu propósito são como 2 peixes e 5 pães. Quando você der o que tem, Deus vai mover os céus, intervir no natural para suprir a sua necessidade. Essa passagem mostra 4 coisas que promovem o cumprimento do propósito na vida do rapaz. Ele tinha um bom relacionamento com a família. Se ele trouxe a marmita foi porque teve a aprovação da mãe para sair de casa e ir atrás da oportunidade. Ele estava em obediência. Ele estava cumprindo a promessa de honrar o pai e a mãe, para que vá bem e prolongue seus dias na terra. Honrar os pais libera uma vida acertada. Segundo, estava no lugar certo, na hora certa. Estava perto de Jesus, esperando o seu momento e sua oportunidade. Saiu de casa, um lugar de conforto, em direção ao deserto, disposto a ficar o tempo que precisasse para entender o seu chamado. Procurou aproximar das pessoas certas. Terceiro ponto. Se relacionou com pessoas próximas de Jesus. O relacionamento com o corpo de Cristo nos aperfeiçoa para o cumprimento desse propósito. Relacionamentos mostram falhas e dão oportunidades de que você seja a solução. Filipe viu que não tinha dinheiro suficiente. André viu que não tinha recurso suficiente. O rapaz estava ali perto dos relacionamentos para ser a solução. Quarto, se arriscou, dando tudo o que tinha. Podia ser pouco, mas para ele era o suficiente e era tudo que tinha. Abriu mão da sua vontade, da sua própria necessidade. À medida que você se aproxima desses processos, você vai cumprir o propósito do reino de Deus e o milagre vai acontecer. É importante saber investir no seu potencial, mas como diferenciar no meu propósito o orgulho e a obstinação da vontade de Deus? Primeiro, certifique-se de que aquilo que você acha que é bom tem a concordância daqueles que te conhecem e te amam. Peça a opinião deles. Segundo, tente, mas saiba reconhecer os sinais de insatisfação no seu espírito e tenha a humildade de reconhecer caso não seja isso e dê um passo para trás. O dom de Deus na sua vida está ligado à satisfação, à autorrealização. Terceiro, saiba diferenciar momentos de felicidade de autorrealização. Momentos de felicidade são eventos, vêm e vão, em períodos. Não te exige esforço, já a autorrealização vem com muito trabalho, mas satisfaz a alma. Você trabalha com o que gosta e permanece independente das circunstâncias. A autorrealização ela é consciente de que momentos difíceis virão, mas passarão. Quarto, procure ser forte onde você é forte. Não ser forte onde você é fraco. Isso é potencializar o seu dom. Quinto, saiba diferenciar as oportunidades do oportunismo.
As oportunidades te dão acesso e você apenas entra pela porta. É estar na hora certa, no lugar certo. Você não precisa forçar a porta. O oportunismo vem de um caráter manipulador. Princípios errados. Eles usam pessoas de poder para criar circunstâncias e conveniências. São portas forçadas. Você pode até conseguir entrar, mas não permanecerá lá. Onde você está? Receba o alimento de Deus. Resgate sua herança. O que você obter pode abençoar multidões, mas não saia de perto da fonte certa. Deus te deu dons e habilidades, te colocou na família certa para receber deles o propósito pelo qual Deus vai te usar. A família da minha mãe tinha um sítio que compraram juntos para que a gente, com o intuito da gente crescer junto, a família crescer junto. Então, quase todo final de semana a gente ia lá, às vezes as férias, a gente passava junto, as tias, primos. Então, isso era frequente quando a gente era criança. Então, eu lembro de algumas brincadeiras que nós, crianças, eu e meus primos, a gente fazia. E eu mesmo coloquei um desafio para mim, que era atravessar a piscina de mergulho de uma só vez. E eu tentei isso até conseguir. Então, quando eu consegui, isso se tornou um orgulho para mim, né? Então, toda vez que eu ia ao sítio, eu exercitava a minha conquista. Eu subia no trampolim, enchi meu pulmão de ar e imaginava como se tivesse uma cena de Hollywood, mergulhava e conseguia chegar até do outro lado, me sentia magnífica, né? E também tinha outro tipo de brincadeira, que era a de vendinha que a gente fazia, porque ali tinha muitos pomares, tinha muitas frutas, e a gente tinha uma competição entre as primas, que era recolher aquelas frutas, e quem vendesse mais ganhava a competição. E lógico que cada um vendia para os seus pais. E eu nunca entendia, ninguém entendia, por que os meus primos mais ricos ganhavam, né? Porque pra gente não tinha lógica, né? Lógica a gente sabe hoje, mas a gente não entendia por que aquela minha prima rica, os pais compram mais, né? Por que eles ganham? Também tinha outro desafio desbravador, que era entrar na floresta, abrindo caminhos, né? Pra gente era floresta, né? A gente ia lá com uma faca e ia abrir caminho, e a gente levava lanche, fazia piquenique no meio do caminho, e quando chegava lá a gente colocava no cimo do monte uma bandeira feita de cabo de vassoura e pano de prato, né? E a gente se sentia conquistando o lugar. Mas anos se passaram. E começamos a diminuir interesse, frequência ao sítio. Crescemos, casamos e um dia, quando eu retornei ao sítio, eu me dei conta como eu pude me orgulhar em conseguir atravessar de mergulho uma piscina tão pequena. Também, como não percebi que o segredo para ganhar na venda das laranjas eram as conexões certas. E também, como eu não me dei conta de que aquilo não era uma floresta e que cada vez que eu refazia aquele atalho, eu estava reconquistando algo que eu já tinha conseguido. Então eu percebi que quando crescemos, nossa visão também cresce. A proporção do espaço está ligada ao tamanho da minha pessoa. Então, a nossa maturidade deve levar o nosso propósito para um mergulho da conquista mais profundo. Meu empreendimento deve procurar as conexões certas e os meus desafios territoriais devem ter expansões contínuas e novas. Isso pode ser físico, mas pode ser também interno, dentro da minha alma também. Preciso ter desafios de uma criança, mas a visão de um adulto. Nosso desafio no reino é crescer a cada conquista do nosso propósito. Assim, vamos cumprindo o nosso chamado até a nossa prestação de contas a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor Deus, e te pedir que o Senhor possa alcançar
cada pessoa que está ouvindo e possa trazer para fora esse propósito, revelar o propósito de cada um, para que eles possam viver o melhor dessa vida, para que possa glorificar a Deus, que o seu dom possa ser potencializado, trabalhado, vivenciado, para que o propósito de cada um que está ouvindo aqui possa gerar o milagre que Deus quer gerar na nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada.